Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou o Marcial Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. E hoje, encerrando mais uma semana estudando sobre o livro de Efésios, vamos tratar sobre o plano de Deus para as famílias, onde vamos analisar um pouquinho mais do que ele escreveu na carta de Efésios. E entre as várias passagens da carta de Paulo aos Efésios que estudamos aqui nesta temporada, o texto desta semana, que vai ali de Efésios capítulo 5, versículo 21 ao capítulo 6, versículo 9, é um verdadeiro divisor de água nos relacionamentos familiares, especialmente na relação entre maridos e esposas. Nestes versículos, Paulo oferece instruções práticas sobre como os cristãos devem se relacionar no contexto do lar, abordando ali de maneira equilibrada e profunda as dinâmicas entre esposo e maridos, filhos e pais e até mesmo escravos e senhores. Contudo, vimos nesta semana que estas orientações não são meros conselhos isolados, mas estão enraizados na teologia e no plano de redenção de Deus para a humanidade. E Paulo, desde o início da sua carta aos Efésios, ele enfatiza a grandiosidade do plano divino de unir todas as coisas em Cristo Jesus. Essa é uma premissa que influencia a maneira como ele, Paulo, aborda os relacionamentos familiares. E o princípio central de sujeitão mútua que Paulo traz em Efésios acaba ali por estabelecer a base para outras instruções. E essas orientações não apenas desafiaram as normas sociais da sua época, mas também introduziu uma abordagem revolucionária e igualitária que se fundamentou no amor, na responsabilidade e na unidade em Cristo Jesus. E embora o contexto histórico e cultural deva ser considerado quando interpretamos estas instruções, a visão transformadora que Paulo apresenta em Efésios continua a ecoar nos lares cristãos de hoje, orientando os relacionamentos com base nos princípios do Evangelho e no propósito divino. É sobre este tema que eu e você vamos tratar mais um pouco aqui neste último dia da semana. E o tema do nosso estudo de hoje é Paulo e o plano divino para a família. Mas antes de irmos para o estudo de hoje, eu quero perguntar para você: você já está inscrito ou inscrita em nosso canal? Ainda não? Então se inscreve em nosso canal, habilita as notificações, deixa o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. Se você quer que eu ore por você, deixe aqui na descrição do vídeo o seu pedido de oração ou nos envie um WhatsApp, o número aparece em algum momento aqui do vídeo. E permaneça até o final, onde vamos orar juntos pelos pedidos que já foram feitos aqui ao canal. É claro que se você está chegando aqui pela primeira vez em nosso canal, ainda não está sabendo disso. Aqui a gente ora pelo seu pedido de oração. Basta deixar aqui na descrição do vídeo o seu pedido de oração, dizer da cidade onde você está falando, deixar o seu nome e nós vamos orar por você. Ou, se você preferir, você nos envia um WhatsApp. Agora eu vou rodar a vinheta e, na sequência, vamos juntos estudar a palavra de Deus. Diz a Bíblia: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Efésios capítulo 5, versículo 21, 22, 25 e 26. A Bíblia oferece uma série de instruções para as várias áreas da vida, incluindo os relacionamentos familiares. No entanto, uma das passagens que aborda estas questões é encontrada nas cartas de Paulo, especialmente em Efésios capítulo 5, versículos 21 a capítulo 6, versículo 9. Nestes versículos, Paulo oferece instruções práticas sobre como os cristãos devem se relacionar no contexto do lar, abordando as relações entre esposas e maridos, filhos e pais, escravos e senhores. Devemos nos lembrar que Paulo começa a carta aos Efésios destacando a grandiosidade do plano divino de reunir todas as coisas em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, verso 10. Esta abordagem inicial alicerça o tom para o restante da carta, incluindo as orientações sobre os relacionamentos familiares. A ênfase na unidade e no amor entre os crentes apresentada por ele em Efésios 4, versículo 3, está diretamente ligado à unidade final que será plenamente realizada na segunda vinda de Cristo. E quando chegamos na parte da carta onde ele aborda os relacionamentos familiares em Efésios, devemos entender que as suas instruções não são apenas conselhos isolados, mas eles estão fundamentados e aprofundados nas raízes teológicas do plano de Deus para a redenção da humanidade.
Neste momento, ele começa exortando a sujeição mútua entre os cristãos. E ele diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 5:21. Esta ênfase na sujeição mútua deve ser a base para entendermos as instruções que vêm a seguir. E Paulo passa então a abordar o relacionamento entre maridos e esposas, instruindo primeiramente os maridos a amarem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Efésios 5:25. Tratamos deste tema esta semana, e se você não assistiu ao vídeo sobre este tema, clica no card que está aparecendo aqui em cima e assiste. É muito legal esse vídeo. Essa comparação com o amor sacrificial de Cristo pela igreja estabeleceu ali um novo padrão elevado para os maridos. Eles agora são chamados a liderar suas esposas com amor e cuidado, buscando o seu bem-estar espiritual e emocional. As esposas, por sua vez, são instruídas a se sujeitarem a seus maridos como ao Senhor. Efésios 5:22. Esta submissão não é uma submissão cega, mas uma resposta voluntária ao amor e ao cuidado demonstrados pelos maridos. E para compreendermos plenamente estas instruções, mais uma vez é essencial considerar o contexto cultural e histórico em que elas foram escritas. A sociedade da época de Paulo era profundamente hierárquica, com papéis rigidamente definidos para cada membro da família e da comunidade. E no contexto cultural em que estas instruções foram escritas, a ideia de submissão poderia ser mal interpretada. No entanto, Paulo equilibra esta exortação com sua ênfase anterior na sujeição mútua. Além disso, ele também ressalta a profunda conexão entre o relacionamento conjugal e a relação entre Cristo e a sua igreja. Esse paralelo não apenas dignifica o papel das esposas, mas também coloca uma responsabilidade significativa sobre os ombros dos maridos para liderarem com amor, respeito e humildade. Em seguida, Paulo se volta para os filhos e pais e ele instrui os filhos a obedecerem aos seus pais no Senhor. Efésios 6, verso 1. Isso implica que a obediência dos filhos é uma expressão de obediência a Deus. O relacionamento entre pais e filhos é visto como uma oportunidade para ensinar e educar no caminho do Senhor. Os pais, por sua vez, são exortados a não provocarem seus filhos à ira, mas a criarem um ambiente de ensino e disciplina amorosa. Isso está em Efésios 6, verso 4. E quando Paulo se volta agora para a relação entre os pais e filhos, ele coloca ênfase na educação e na formação dos filhos nos caminhos de Deus. Os pais aqui são vistos como os principais discipuladores de seus filhos e a criação deve ser um ambiente de ensino e disciplina amorosa que é crucial para o crescimento espiritual da próxima geração. Agora você entende por que muitos estão atacando a família hoje? Pois bem, essa visão transcende a simples autoridade e se estende para o papel dos pais como guias espirituais. Desta forma, a instrução de Paulo não apenas molda os papéis familiares, mas também influencia o desenvolvimento espiritual das famílias cristãs. É por isso que a conexão entre os relacionamentos familiares e a fé em Cristo Jesus é enfatizada novamente por Paulo, e vimos que os lares cristãos precisam ser espaços onde os valores do Evangelho são vivenciados e transmitidos de geração em geração. E são os pais que têm esta responsabilidade de serem modelos de fé e virtude para os seus filhos, orientando-os no caminho de Deus. E neste sentido, a dinâmica entre pais e filhos não é meramente uma relação de autoridade, mas uma oportunidade de discipulado. Não é a escola que educa o seu filho, é você. E por fim, Paulo também aborda a relação entre escravos e senhores. E no contexto histórico em que estas instruções foram dadas, a escravidão era uma realidade. No entanto, Paulo aqui não endossa ou legitima a escravidão. Em vez disso, ele orienta os cristãos dentro desta realidade social. Ele instrui ali os escravos a servirem aos seus senhores como se servissem ao Senhor. Efésios 6:7. E, novamente, essa perspectiva transforma a relação entre escravos e senhores em um ato de serviço a Deus. Paulo também dirige uma mensagem aos senhores de escravos, exortando-os a tratarem os seus escravos com justiça e equidade, lembrando que eles também têm um Senhor nos céus. Efésios 6, verso 9. Essa instrução confrontou a mentalidade de superioridade que muitos senhores possuíam ali na época. Paulo os lembra de que todos estão sujeitos à autoridade suprema de Deus e que o tratamento dos seus escravos deve refletir esta verdade espiritual. E no que diz respeito à relação entre escravos e senhores, eu reforço aqui, e é importante que você note, que Paulo não estava apoiando em momento nenhum a instituição da escravidão.
Ele estava dando instruções dentro de um contexto social em que a escravidão era uma realidade, mas, ao mesmo tempo, ele introduziu princípios que minavam as bases desta instituição. Ao instruir os escravos a servirem como se estivessem servindo ao Senhor e lembrar os senhores de que sua própria responsabilidade perante Deus, Paulo estava sutilmente ali transformando a dinâmica desta relação. Ele estava semeando as sementes de igualdade e respeito que, com o tempo, contribuiriam para o declínio da escravidão como uma instituição. E quando analisamos estas instruções mais profundamente, fica claro que Paulo não estava apenas dando conselhos práticos para a vida cotidiana. Ele estava estabelecendo uma visão radicalmente nova para os relacionamentos, baseadas nos princípios do Evangelho e no grandioso plano divino. Estes relacionamentos deveriam ser moldados pelo amor, pela sujeitão mútua, pela responsabilidade e pelo respeito, refletindo sempre a realidade do reino de Deus. Suas instruções foram revolucionárias em sua abordagem igualitária e centrada em Cristo, e elas desafiaram as normas sociais da época e apresentaram uma nova maneira de entender os relacionamentos dentro do contexto familiar e social. A sujeitão mútua, por exemplo, era uma ideia radical em uma cultura onde a autoridade era frequentemente exercida de maneira unilateral. Por outro lado, esta ênfase na sujeitão mútua não anulava as responsabilidades de liderança ou submissão, mas redirecionava-as sobre a autoridade de Cristo e sobre o amor mútuo. Além disso, a comparação entre o amor de Cristo pela igreja e o amor entre maridos e esposas transformou radicalmente a visão do casamento. Ao apresentar o casamento como uma ilustração viva do relacionamento entre Cristo e a igreja, Paulo conferia um significado profundamente espiritual ao compromisso conjugal. Isso não apenas elevou o papel das esposas, destacando-as como participantes igualmente valorosas no relacionamento, mas também impôs aos maridos uma responsabilidade elevada de amar sacrificialmente, assim como Cristo amou as suas esposas. Agora anota aí, estes ensinamentos não se limitam apenas ao contexto da época de Paulo. Eles têm implicações duradouras para os cristãos em todas as culturas e períodos da história. A ênfase na sujeitão mútua, amor sacrificial, liderança responsável e ensino espiritual permanece relevante para os lares cristãos até hoje. Além disso, a visão de Paulo sobre a família como lugar de discipulado e formação espiritual continua e deve continuar a inspirar os pais cristãos a investirem na fé dos seus filhos. No entanto, é crucial abordar estes ensinamentos com sensibilidade à evolução das sociedades e à compreensão contemporânea dos papéis de gênero, autoridade e relacionamentos. E enquanto os princípios fundamentais permanecem inalterados, a aplicação prática pode variar de acordo com a cultura e as circunstâncias atuais. A interpretação dos ensinamentos de Paulo deve ser guiada pela busca da justiça, da igualdade e do respeito mútuo, mantendo a integridade dos princípios cristãos enquanto se adapta à realidade da vida moderna. O que devemos saber e praticar é que os ensinamentos de Paulo oferecem uma visão transformadora para os relacionamentos familiares, baseando-se nos princípios do Evangelho, no amor mútuo, na sujeitão voluntária e na responsabilidade que temos uns para com os outros. Eles ainda hoje desafiam as normas culturais e continuam a oferecer a direção e a inspiração para os lares cristãos. No entanto, é essencial interpretar e aplicar estes ensinamentos com sensibilidade e responsabilidade, mantendo-se fiéis aos princípios bíblicos, que é os princípios do reino de Deus. Pense nisso, leia sua Bíblia, ame a sua esposa, ame o seu marido, ame seus filhos, ame a sua família e que Deus nos abençoe. E agora chegou o nosso momento de oração. E hoje nós vamos orar pelo Valsenir, ele que é da cidade de Manaus. Ele pede oração por seus pais, por sua esposa e por seus filhos. E também pelo Renato Bezerra, que é aqui de São Paulo, que pede oração para que Deus abra as portas de um novo emprego. Se você quer que eu ore por você, deixe na descrição do vídeo ou, se preferir, nos envie um WhatsApp. Como você está? Feche seus olhos e vamos orar. Pai amado que estás no céu, somos-te gratos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua proteção e também pela tua graça e salvação. Ó Pai amado, neste momento colocamos em tuas mãos o pedido do Valsenir, que pede por sua família e por seus pais. Ó Deus, que o Senhor possa ser um Deus de ação neste dia, agindo na vida do Renato e do Valsenir, para que tudo aquilo que está no coração deles
possam ser realizados e concedidos e concluídos conforme o teu querer e o teu efetuar. Que eles entendam que a tua graça basta a eles, mas que o Senhor não nega a ação em favor dos teus filhos e que o Senhor está na condução da vida de cada um deles. Ó Pai amado, cuida desses teus dois filhos, assim como os demais, dando-nos a certeza da tua salvação, nos ajudando a levar o teu evangelho a este mundo que está em trevas e nos preparando para o teu reino. Vem estar conosco, perdoa os nossos pecados, dá-nos a certeza da tua graça e salvação. Em nome de Jesus, ó Pai, te oramos e agradecemos. Amém. Muito obrigado por você ter participado com a gente até este momento. Lembrando que você pode participar sempre que você quiser e fazer o seu pedido a qualquer momento, nos enviando um WhatsApp ou deixando aqui na descrição do vídeo o seu pedido de oração. Você também pode acompanhar este conteúdo na web rádio Ecoar, compartilhar este conteúdo com seus amigos, se inscrever no canal, habilitar as notificações, deixar sempre o seu curtir e, é claro, sempre orar pelo canal Vocacionados. Eu agradeço muito a sua oração e lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.